Você acredita em milagres? E se eu te dissesse que existem provas impressionantes de que Deus se manifesta na Eucaristia de forma sobrenatural? Ao longo da história, diversos milagres desafiaram a ciência e fortaleceram a fé de milhões de pessoas. Neste vídeo, vamos explorar os mais incríveis milagres eucarísticos já registrados. O que são os milagres eucarísticos? Na tradição católica, acredita-se que durante a missa ocorre um evento sobrenatural chamado transubstanciação. Isso significa que, ao serem consagrados pelo sacerdote, o pão e o vinho se transformam verdadeiramente no corpo e sangue de Cristo, embora mantenham sua aparência original. Os milagres eucarísticos são eventos nos quais essa transformação se manifesta de maneira visível aos sentidos humanos, muitas vezes através de sinais como carne e sangue reais. Mas qual é o propósito desses milagres? Eles acontecem para fortalecer a fé dos fiéis e confirmar a presença real de Cristo na Eucaristia. A transubstanciação e a visão teológica. A transubstanciação é um conceito filosófico e teológico que vem da escolástica, especialmente de Santo Tomás de Aquino. Essa doutrina afirma que a substância do pão e do vinho mudam completamente, mas seus acidentes, como sabor, forma, textura e cor, permanecem inalterados. Isso significa que, aos olhos humanos, pão e vinho ainda parecem os mesmos, mas na realidade, sua essência é o corpo e o sangue de Cristo. Santo Tomás de Aquino e a conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Santo Tomás de Aquino, em sua obra Suma Teológica, explica detalhadamente essa conversão milagrosa. Citação de Santo Tomás. Não se pode pôr em dúvida a verdade da carne e do sangue de Cristo. De fato, pela declaração do próprio Senhor e por nossa fé, a sua carne é verdadeiramente comida e o seu sangue é verdadeiramente bebida. Que o verdadeiro corpo e sangue de Cristo estejam no sacramento não se pode apreender pelo sentido, mas somente pela fé, que se apoia na autoridade divina. 3 razões para essa conversão, segundo Santo Tomás. Perfeição da nova lei. Cristo quis que seu sacrifício estivesse presente de maneira real e não apenas simbólica. Caridade de Cristo. O amor de Deus se manifesta na Eucaristia, unindo-nos a Ele de forma íntima. Como Aristóteles explica, a verdadeira amizade é estar junto dos amigos, e Cristo nos prometeu sua presença física. Ele disse, conforme o Evangelho de Mateus: onde quer que esteja o cadáver, ali se reunirão os abutres. Mateus 24, 28. Mas durante nossa jornada na terra, Ele não nos deixou sem sua presença. Pelo contrário, Ele se uniu a nós através de seu corpo e sangue neste sacramento. Ele disse, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6, 57. Por isso, este sacramento é um sinal de sua imensa caridade e de nossa esperança, pois nos dá uma união tão próxima com Cristo. A perfeição da fé. Acreditamos na presença invisível de Cristo, assim como na sua divindade quanto na humanidade de Jesus. Como ele mesmo disse, vós credes em Deus, crede também em mim. João 14, 1. A fé lida com as coisas invisíveis, e assim como Cristo nos revela sua divindade de maneira invisível, neste sacramento ele também nos revela sua carne de forma invisível. Casos históricos de milagres eucarísticos. Milagre eucarístico de Lanciano, século VIII, Itália. Esse é um dos milagres mais conhecidos e estudados da história. Um monge da ordem de São Basílio, que estava com dúvidas sobre a presença real de Cristo na Eucaristia, testemunhou a hóstia se transformar em carne e o vinho se tornar sangue diante de seus olhos, durante a missa celebrada na igreja de São Longuinho. O monge ficou profundamente impactado e imediatamente anunciou o milagre aos fiéis presentes, que, atônitos, começaram a louvar a Deus. Exames científicos. Em 1971, o Dr. Odoardo Linoli, especialista em anatomia e histologia patológica, analisou as relíquias e constatou que a carne pertence ao tecido muscular do coração humano,
miocárdio, endocárdio e nervo vago. O sangue é do tipo AB, o mesmo encontrado no Santo Sudário de Turim e em outros milagres eucarísticos. Não há traços de conservantes, o que torna a preservação inexplicável mesmo após mais de 1.200 anos. A carne e o sangue permanecem expostos na Igreja de São Francisco, em Lanciano, e continuam sendo um dos milagres eucarísticos mais estudados da história. Milagre de Santarém, 1247, em Portugal. Esse milagre ocorreu em Santarém, Portugal, quando uma mulher decidiu roubar uma hóstia consagrada para entregar a uma feiticeira, esperando resolver problemas conjugais. No momento em que guardou a hóstia em seu véu, ela começou a sangrar intensamente. Assustada, a mulher correu para casa e colocou a hóstia dentro de um baú de madeira. Mas durante a noite, uma luz sobrenatural emanava do local onde a hóstia estava guardada. No dia seguinte, arrependida, a mulher procurou um sacerdote e confessou o ocorrido. A hóstia foi então levada em procissão para a Igreja de Santo Estevão, onde permanece até hoje. Ao longo dos séculos, a relíquia foi analisada por diferentes autoridades e continua sendo um dos maiores testemunhos da presença real de Cristo na Eucaristia. Milagre de Bolsena. Orvieto, 1263, na Itália. Em 1263, um padre chamado Pedro de Praga, que tinha dúvidas sobre a transubstanciação, fazia uma peregrinação a Roma. Durante uma missa em Bolsena, ele viu a hóstia sangrar no momento da consagração, manchando o corporal e o altar da igreja. A notícia chegou até o Papa Urbano IV, que estava em Orvieto, e ele pediu que as relíquias fossem levadas até ele. Ao ver o milagre, o Papa instituiu a festa de Corpus Christi no ano seguinte, em 1264. O corporal manchado de sangue está preservado na Catedral de Orvieto até hoje. Outros milagres eucarísticos ao redor do mundo. Milagres semelhantes ocorreram em Siena, na Itália, Buenos Aires, na Argentina, Tistela, no México e muitos outros lugares. Buenos Aires, ano de 1996. Uma hóstia caiu no chão durante a missa e foi colocada em um recipiente com água para se dissolver. Dias depois, se transformou em tecido de carne. Análises mostraram que era tecido do coração humano inflamado, indicando grande sofrimento. Tixtla, ano de 2006. Durante uma missa, uma hóstia começou a exudar sangue. Testes laboratoriais confirmaram que era sangue humano do tipo AB. Carlo Acutis e seu legado sobre os milagres eucarísticos. O beato Carlo Acutis, conhecido como o ciberapóstolo da Eucaristia, foi um jovem italiano apaixonado pela fé e pelos milagres eucarísticos. Antes de falecer em 2006, com apenas 15 anos, Carlo criou um site documentando todos os milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja Católica. Ele dizia: "A Eucaristia é a minha estrada para o céu." Seu amor pela Eucaristia levou à sua beatificação em 2020. O site de Carlo Acutis. Carlo organizou informações sobre cada milagre, permitindo que fiéis do mundo inteiro conhecessem essas manifestações extraordinárias. Esses milagres são sinais da presença real de Cristo e um chamado à fé. Você já conhecia algum desses milagres? Comente abaixo sua opinião. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Juntos podemos espalhar a palavra de Deus e viver a fé de uma maneira ainda mais profunda. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua experiência conosco. Que Deus abençoe você.